Não, é porque Deus sabe. Esse aqui é tão ousado que diz: Deus sabe, eu sei tanto quem ele sabe que vocês podem chegar lá e ele não gosta de competição. Foi o que a serpente disse. E esse aqui acha que tem uma teologia que define quem é Deus para ele. Aí ele diz algo horroroso. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és. Você é desse tipo que diz para todo mundo que você sabe quem é Deus? Quem é o Deus que você pensa que sabe? Me responda, sinceramente. Quem é esse Deus que você pensa que sabe? Esse Deus que você grita por aí, que você oprime as pessoas com a estridência da sua voz, o histrionismo das suas ações grotescas, ou com o seu puritanismo, ou com os seus juízos, ou com os seus legalismos, com as suas ameaças sobre quem Deus é, você sempre dizendo que sabe quem Deus é, sabendo quem tu és. Aí ele diz, ele julga Deus contra ele próprio. Ele constrói uma teologia contra o homem, uma teologia contra a graça de Deus, uma teologia contra a bondade, uma teologia contra o estímulo, contra a ousadia, contra a vontade criadora, uma teologia de pânico, uma teologia de medo. Então ele diz: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, tu vai buscar colher fruto onde tu não plantaste nada, e que tu ajuntas colheitas onde não espalhastes aquilo que poderia ser o resultado natural, sabendo que os teus critérios estão para além da própria natureza das coisas, da graça na natureza. Tu não és assim. Então, eu escondi, cavei um buraco e escondi, porque eu tive medo. Sabendo que tu és assim, eu fiquei receoso e escondi na terra o teu dom na minha vida. Pega e leva o que é teu, porque eu tenho pavor de lidar com isso daqui. Então o Senhor lhe disse: cumpria, se era assim que tu me vias? Se era assim. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau, servo negligente, sabias? Sabias é uma pergunta, é uma questão, é uma ironia. Sabias que ceifo onde não semeei nada e que eu ajunto onde não espalhei? Ou seja, tu me concebias perverso e injusto? Se era essa a tua visão acerca de mim, não como um Deus e um Senhor de misericórdia, de graça, de dádiva, quem deu fui eu, tudo veio de mim, e tu me vês com maldade? Servo mau, negligente, cumpria, se assim tu me vias, que tu entregasses pelo menos o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu, já que tu não querias viver, que tu investisses em quem tinha coragem de viver. Então disse o Senhor: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará,
e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas. Ali ele chorará, rangerá os dentes. Primeira coisa que eu quero que você guarde depois dessa leitura, está aí. Essa explica com a primeira simplicidade, com a primeira obviedade, eu quero que o teu filhinho, criança, entenda. Por que que essa parábola é como ela é? E por que que ela conclui como ela conclui? Primeiro, porque todos recebem segundo a sua capacidade. É o que diz o verso 15. Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Não tem desculpa, cara. A cada um, 5, 2 e 1, conforme a sua capacidade. Se ele tivesse dado 5 para quem só tinha capacidade de 1, era perversidade. Aí sim, ele estaria colhendo o que ele não semeou. Porque só havia capacidade para 1. Mas para quem tinha uma capacidade maior de alma, de inteligência, de oportunidade, de condições variadas, de percepção sensorial, extrasensorial, de visão, de ânimo, de não procrastinação, de decisão, de coragem de levantar e andar, conforme a energia de cada um, ele deu dons, segundo o aparato do indivíduo, segundo a boa e possível utilização humana, ele deu as graças necessárias para a expansão das capacidades que já estavam em nós. Ele nos adornou com graças que poderiam crescer a nossa vida, crescer a nossa existência e na nossa existência. Capacidade de todos. Segundo, não dá para você dizer que eu não tinha essa capacidade. É de acordo com a capacidade de cada um. Ele não está pedindo para você se medir, para olhar para o lado. Não é uma competição, não tem pódio, não tem nada. Ninguém é maior do que ninguém. O talento recebido não faz de ninguém melhor do que nada. Cada um é do tamanho de quem é. E recebe segundo a capacidade com a qual já foi dotado. Aí vem a segunda percepção, é porque tudo depende de fé e ousadia. É o que está dito aí entre os versos 16 e 18. Saíram e foram. Saiu o primeiro imediatamente e foi negociar. Da mesma forma, o segundo, saindo, foi negociar. Não houve dúvida. Havia uma certeza de que aquilo era tão bom, era tão extraordinário, era um produto, era um recurso tão válido, era um bem, era uma pedra tão preciosa, fosse ela de que natureza fosse, tinha tanto valor. Aquele que recebeu 5 tinha as 5 que recebeu. Quem recebeu 2 tinha as 2 que recebeu. Quem recebeu 1 tinha a que recebeu. Segundo a capacidade. E aí, em segundo lugar, veja aí. Cadê o Braulio? Em segundo lugar, porque tudo depende de fé e ousadia. Deixa aí, Braulio. E olhe só os versos
16 e 18, como diz que eles saíram e foram, e a descrição é de fé, ousadia e alegria no viver o privilégio de carregar aquela graça na vida, aquele dom, aquele desafio, aquela missão, aquele propósito, aquela razão para viver, aquele objetivo sublime de expansão da vida, de melhoria do ser, como sendo a grande emulação divina para nos motivar a viver. É a melhoria do nosso ser. Então, ele dá segundo a capacidade de cada um, e ele dá porque tudo depende da fé e da ousadia. Não depende do que está do lado de fora, depende do que está do lado de dentro. Dá até vontade de cantar um canto gregoriano, porque não depende do que está do lado de fora. Aleluia! Mas aquilo que está do lado de dentro. Amém. Porque tudo depende de fé, esperança, ousadia, alegria no Espírito Santo. Terceira realidade que você vê aí, manifesta e guarde para você, é porque a riqueza vem da confiança. Da confiança. O que se promete é que eles serão colocados sobre riquezas. E como eu disse há pouco, o único que confessa ter uma teologia ali, um credo, é o cara que tinha medo de Deus. Para quem Deus era um perigo, era um pavor, era um diabo. Os outros nem mencionam a Deus, eles têm fé na vida, na alegria de viver, do privilégio de produzirem, de criar, de ter inteligência, de pensar, de desenvolver, de imaginar, de produzir, de transformar um borrão numa maravilha, tirando bloqueios da mente. É aí que está a nossa riqueza, como diz o verso 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Disse a mesma coisa ao que tinha multiplicado 2 para 4, muito bem, servo bom e fiel. Fiel aqui é fidelidade, e fidelidade é fé. Fé comprometida, fé enraizada é fidelidade. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. A riqueza é conforme a nossa confiança de que o dom da vida nos foi dado com o propósito de que a vida gere vida. Foi assim que, como civilização, como espécie, como raça humana, nós chegamos até aqui. Gente gerando gente. Foi assim que nós melhoramos e nos educamos com gente, civilizando gente. Foi assim que a humanidade, mesmo dos lugares mais atrasados, às consciências mais evoluídas, conforme a sua própria cultura, manifestaram praticamente todos os povos, nações e etnias melhorias civilizatórias de algum modo. A gente está aqui para melhorar, para crescer. De acordo com Jesus, é para virar gente. Gente da eternidade, não gente da sepultura. Como diz Paulo, é para crescer na direção das coisas que estão adiante de nós. Avançar, tomar posse de tudo, entregando a mente para ser
o laboratório da mente de Cristo, dos pensamentos de Cristo. A riqueza vem dessa confiança simples, de que existe, até no coração daqueles que não mencionam Deus, mas eu vejo alguns dizendo, olha, faça tudo certo e o universo vai te ajudar. O cara não nomeia Deus, mas ele sabe que tem uma graça. Ele sabe que tem uma graça, que tem a possibilidade de uma conspiração do amor em favor do amor, da bondade em favor da bondade, da justiça em favor da justiça, que assim como um abismo chama outro abismo, um passo certo evoca um caminho reto diante de nós. Mas o bloqueio não estará do lado de fora, mas apenas do lado de dentro, quando a gente sabe que a nossa riqueza vem da confiança. E terceiro, quarto lugar, anota aí, por favor. Nada será bloqueio para a realização com fé e alegria. Nada, absolutamente nada. Não adianta o cara vir com a desculpa de que não conseguiu, arranjar uma teologia, dizer que olha aqui o teu talento, louvado seja o teu nome, é lindo, maravilhoso, mas eu fiquei com medo de viver, fiquei com medo de sair, fiquei com medo de ir para o mundo, fiquei com medo do inferno, das portas do inferno, fiquei com medo achando que elas iam prevalecer contra mim, eu me escondi, eu me enterrei, eu desapareci, eu sumi da vida, eu fugi de gente, de amigos, ali com um pavor enorme de me expor. Foi um excesso de reserva, de um certo medo, de um protocolo que não queria se abrir para admitir a solução para a vida. Meu Deus! Isso é que bloqueia. No entanto, nada será bloqueio para quem anda com fé e com alegria. Bloqueio só existe para quem vem bloqueando a mente de Deus até o coração se fecha. E entra numa paranoia tão grande, porque até Deus conspira contra você. Essa é a maior paranoia concebível. É a conspiração que se atribui a Deus contra a existência humana. E o chocante é que milhões de criaturas humanas existem exatamente assim, na paranoia de que existe uma certa perversão divina, um certo laço, uma certa maldade oculta na sublimidade, de modo que Deus nunca pode ser absolutamente confiável. Portanto, não se fará e não se viverá com fé e com alegria, mas, ao contrário, a mente é capaz de produzir todos os bloqueios e tentar amassar todos os nossos dons e toda a nossa alegria, toda a chance de viver que cada um teve conforme a capacidade que foi desenvolvida, que foi dada, porque tudo provém de Deus. E toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode haver nem mudança, nem sombra de variação. E a última coisa, preste atenção, quero que você veja aí, o compromisso em fazer o melhor é a garantia da nossa riqueza. Ainda tenho uma sexta coisa a te dizer, mas guarda aí esses versos 28 e 29. O compromisso em fazer o melhor
é a garantia da nossa riqueza. Repita comigo. O compromisso em fazer o melhor é a garantia da nossa riqueza. Olha só. Tirai, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. É interessante, porque a multiplicação de vida acrescenta graça, 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 graça e graça. E a omissão do outro produz uma acumulação de dons, de dons, de dons em mim. Todo mundo, nós estamos aqui para sermos corpo de Cristo, para cada um ter uma função segundo sua capacidade, segundo o seu desenvolvimento de projeto, segundo o plano piloto do Criador. Cada um. Agora, quando a gente resolve enterrar o que foi feito para se multiplicar, coisas começam a sair de uns e repousar em outros, porque a graça de Deus continuará a dinâmica do crescimento, não importa a sua teologia, não importa o seu capricho, não importa o seu mau humor. Já pensou se Deus só fosse realizar sua obra no mundo, se dependesse dos crentes com sua teologia, com seus talentos enterrados, com seus medos de viver, com seus ódios do mundo, com as suas raivas culturais, com as suas superstições, com os seus preconceitos de todos os tipos e natureza na existência. Já pensou se Deus se condicionasse ao humor daquele que diz eu sei quem Deus é? Não aconteceria nada no mundo. Graças a Deus há muita coisa boa acontecendo no mundo por causa dos que não alegam nenhuma teologia, mas se levantam e fazem com amor o que precisa ser feito. E a sexta coisa que eu quero que você guarde é quem não vive para servir, não serve para viver. Isso é um dito popular que, pelo menos, era muito conhecido quando eu era criança. Eu ouvia muito isso na minha casa, da minha avó. Quem não vive para servir, não serve para viver, Caio Fábio. A mãe velhinha me falava perturbadoramente, dizia, meu Deus, eu não vou viver para servir, eu quero que os outros me sirvam. E tinha também um deputado estadual, pai de amigos meus e amigo dos meus pais, o deputado Natanael Rodrigues. Eu também ia muito à casa dele, era amigo das duas filhas e do filho dele, dos familiares e de outros, e dele próprio, da sua esposa Maria Júlia. E toda vez que eu chegava lá, ele batia no meu ombro e dizia, mas não é verdade que quem não vive para servir não serve para viver? Então, de um lado era minha avó, quando eu já estava mais velho, era ele. E mesmo depois que eu já era pastor, ele dizia isso sempre. Sempre digo, era quase um mote de campanha política dele. Quem não vive para servir, não serve para viver. Olha que coisa mais inocente. Veja se o João Santana vai elaborar um slogan desse. Todo mundo já diz assim, isso é frase de gente fraca. Porque só os fracos servem, os fortes são servidos. Mas a frase, o ditado, por mais clichê que seja,
é eternamente verdadeiro, não importa qual seja a sua elaboração filosófica. Meu filho, minha filhinha, olha só o que Jesus diz. Quanto ao servo inútil, que é esse, cheio de teologia, que sabe Deus, que sabe como se defender de Deus e do juízo, acerca dele se diz: quanto a esse servo inútil, lançai-o para fora, na escuridão, porque ele vai experimentar o que ele imagina sobre o significado da vida. Ele vai ter que aprender a viver. Ele vai ter que chorar, prantear, para entender que Deus é amor, não é ódio, não é raiva, não é malignidade, porque essa projeção que diz que Deus é maldade tem que ser julgada. Todo mundo que está espalhando por aí que Deus é mau, porque quem diz que Deus lança no inferno todo mundo, quem não vai à igreja está no inferno, é mau e está ensinando um Deus mau. Quem diz que quem não segue a religião de si mesmo está no inferno, esse próprio indivíduo é mau. E não é nem servo inútil, é um servo do desastre. E esses estão espalhados para todo lado, ameaçando o mundo que não segue as suas obsessões, os seus fanatismos e os seus caprichos. Tome cuidado, porque quem não vive para servir, para ebulir, para deixar o fluir acontecer, para promover o eflúvio, o borbulhar, o derrame da multiplicação de Deus em mim, na vida, que isso acontece se eu servir, porque é aquele que dá é que recebe, medida transbordante, recalcada, sacudida, sem medida. É aquele que doa, que doa, que doa, é que cresce, que cresce, que cresce, e recebe mais e mais e mais. Essa é a lógica invertida do Evangelho. É uma engenharia reversa em relação ao que os homens chamam de grande, poderoso e exaltado. Por isso, o meu amigo John Stott chamou o Evangelho de a contracultura desse mundo. É porque é reverso em relação ao projeto indicado. Jesus, eu estou falando aqui há muito tempo, mas eu peço que em tempo ou fora de tempo, de um modo ou de outro, tu abras o coração para todos ouvirem, agasalharem, entenderem e praticarem. É o que eu te imploro. Em teu nome. Amém.